Fala galera, estamos ao vivo em mais um podcast, mais um episódio especial. Hoje com um convidado mais do que especial para contar um pouco sobre sua história, um pouco sobre sua vida profissional. Eu tenho certeza que os insights que você vai tirar daqui desse podcast vão transformar a sua vida. Renan Moura, seja bem-vindo, meu irmão. Satisfação de estar contigo. Grande Gustavo, eu queria primeiro te agradecer, uma honra esse convite aí. A gente estava até conversando mais cedo. Era para ter acontecido mais cedo esse podcast, mas a gente acabou desencontrando aí um pouco a agenda. Tu estava ocupadão, a gente também estava bastante ocupado nesses últimos dias. Isso é bom, né? Graças Estava a Deus. produzindo, Graças né, a Deus. Mas graças a Deus hoje a gente conseguiu aí estar juntos e eu tenho certeza que hoje a gente vai ter um bate-papo transformador. Amém. E tem aquele momento, né, que a gente encontra pessoas e que muda tudo, né? Então eu tenho certeza que hoje também Glória a Deus. esse encontro vai transformar tanto a tua vida quanto a minha. Então Amém. a gente já te agradece pelo convite e tenho certeza também que quem está assistindo vai conseguir aí tirar o proveito Com certeza. que precisa de um encontro tão transformador quanto esse. Show de bola. Renanzão, eu quero logo fazer uma pergunta. Eu sempre digo que lembrar de boas memórias nos traz esperança. Quando a gente busca boas lembranças no passado, a gente tem aquele momento de renovar de forças. Então, nesse momento, eu te pergunto, me conta um pouquinho sobre a tua história, lá do começo mesmo, aquelas histórias que podem trazer hoje um aprendizado e esperança para a tua vida e para quem está assistindo. Bom, eu vou começar dizendo que eu sou um improvável, tá? Por que eu sou um improvável? Primeiro, eu sou cearense, né? Já tinha te comentado isso. Aqui no Maranhão eu não tenho nenhum parente. Sim. O único parente que eu tenho é a minha família, né? Minha Sim. esposa e meus filhos. Meus pais moram no Ceará. Hoje eu já moro aqui desde 2012. Então aí já estão 13 anos morando no Maranhão. Anos. Já criei até raízes, né? Tem 3 crianças lindas. Tem a minha esposa, que é a Camila, que tu também já entrevistaste. Tenho a Violeta, que é a minha filha mais velha. A Vida, que é a filha do meio. O Ravi, que é o mais novo. Então, meu único vínculo aqui são eles. Então, provavelmente há 10 anos atrás seria impossível a gente estar junto. Mas esses 10 anos aí fizeram uma grande diferença. Por que eu seria improvável? Primeiro, porque eu não tenho um vínculo aqui. Como é que a gente poderia estar aqui conversando sobre negócios, sobre vida, sobre Deus, sobre família? Então, não teria como, né? Então, o improvável aconteceu. E Deus faz assim, né? Sim. O improvável acontece. Então, na minha época da juventude, eu era muito desfocado, assim, muito peralta. Então, muito difícil também. Hoje a gente tem aí uma referência de mercado, né? A gente já está aí nas cabeças de mercado, de condomínio, de contabilidade. A gente já é uma referência. Então é difícil até uma empresa média e grande porte não cotar a contabilidade e um condomínio não cotar condomínio com a gente, né? Justamente por conta aí desse destaque que nós temos. E isso se deve a muita dedicação. Sabe que para a gente ter um pouquinho hoje de destaque, tu tem que estar toda hora olhando para tudo que é lado, fazendo para você ser feito e fazendo acontecer. Então, esse trabalho que a gente fez nas nossas empresas, eu posso dizer que eu devo muito ao meu pai. Por quê? Meu pai é médico, né? Lá no Ceará. E, cara, Gustavo, pensa num exemplo, velho. Eu perdi minha mãe com 7 anos, né? E meu pai se casou de novo. E a gente, sou eu e mais 3. Sim. Cara, meu pai poderia ter deixado a gente de lado, né? Velho, meu pai era 5h30 da manhã, tava acordando e trabalhando e só chegava às 22 horas. E era referência no que fazia. Ele é cirurgião, fazia cirurgia bariátrica lá. Ele já operou para mais de 7.000 obesos mórbidos lá no Ceará. Fez especialização nos Estados Unidos, Europa, Portugal, Alemanha, Itália, todo lugar do mundo esse homem já foi
para aprender, para buscar, para fazer diferente. E um exímio coração ensinável, né? Que eu acho que, para mim, é o maior exemplo de destaque. Você não consegue chegar ao topo se você não tiver um coração ensinável. Por quê? Porque tu nunca vai conseguir aprender. Então, se eu puder deixar esse destaque, eu posso dizer que a força que eu tenho vem dele. Porque o meu coroa, meu amigo, pense num cara batalhador. É o cara assim, que eu tenho assim, de exemplo de dedicação, que ele poderia ter largado tudo, mas ele foi lá e honrou a família dele, cara. Então, não tenho do que falar do meu pai. Meu pai foi, assim, fenomenal nesse quesito de dedicação. E óbvio que quando você é adolescente, você é meio perdido, tem aquela falta de maturidade e tudo. Mas aí eu sempre gostei também, quando eu comecei a trabalhar, eu não largava o assunto enquanto não tivesse resolvido. Então, a gente foi crescendo, comecei a trabalhar e como eu vim parar no Maranhão foi através da Marcosa, que era uma empresa de máquina Caterpillar. Lá tinha no Ceará e abriu uma vaga para cá. E eu sempre viajava para cá para fazer controle de estoque e tal, fazer as auditorias. E eu comecei a me amigar da cidade. Cara, essa cidade é massa. Ó. Se tiver uma vaga um dia para cá, eu venho. Aí abriu a vaga, o cara daqui não estava dando certo, pediu demissão, voltou, ele era de lá também. Eu disse: ó, pois pode me chamar que eu vou. Aí eu peguei e vim. A gente bateu meta de todos os anos que veio. Eu cheguei com 14 milhões aqui de venda, eu entreguei com 21. Então a gente batia a meta todo mês. Todo ano a gente batia a meta. Acho que eu passei de 2022 a 2016, 2012 a 2016. Eu acho que eu só não bati meta 5 meses nesse tempo inteiro. E todos os anos a gente batia a meta. Então a gente conseguiu fazer um bom trabalho lá. Em 2016 a gente encerrou nessa empresa. 2014 eu conheci 2013 eu conheci a minha esposa, a gente começou a namorar. 2014 eu disse para ela abrir o escritório de contabilidade, só sai dessa empresa aí. Na época era uma empresa que estava envolvida na Lava Jato. A gente não sabia dessa coisa toda. E ela pediu demissão logo antes. Logo depois a empresa fechou as portas e ela abriu o escritório dela. E hoje a referência aqui você já conhece, né? E aí ela foi trabalhando em 2014, 2015, 2016. 2016 eu fui desligado da empresa, né? Saí. E aquilo foi muito doloroso, porque quem trabalha na Caterpillar, existe um dizer lá. É um sangue amarelo. Pra ter uma ideia, eu recebia lá 5 salários de IPL. Quem é que vai querer sair da empresa dessa sendo CLT? Ninguém, né? Então eu também não queria sair, não. Mas, infelizmente, ou na época eu achava infelizmente, né? Hoje eu acho felizmente. Eu tive aí a bênção desse meu gestor me desligar. Na época eu fiquei muito chateado com ele. Hoje, se eu puder dar um abraço nele, eu dou um abraço nele. Que esse homem foi bênção na minha vida, entendeu? Ele foi faraó pra mim, entendeu? Por quê? Porque ele abriu as portas para eu ir para a Terra Prometida, né? Hoje a gente vive aí uma bênção de Deus, assim, sem limite. Sim, com certeza. Cara, hoje o que eu vivo com a minha família é, assim, uma bênção, sabe? A gente é muito feliz. Renan, e acontece muito disso, né? Tem uma palavra na Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo aquelas coisas que você pensa que vai me prejudicar, lá na frente tu vai entender que foi provisão de Deus para que você entendesse uma nova direção. Naquele momento, talvez foi um dos momentos mais difíceis da tua vida, quando tu foi desligado da empresa? Com certeza foi difícil. Porque a renda da minha família, eu era namorado da minha esposa, pô. Eu fui morar com ela de favor, pô. Tu tá entendendo? Eu não tinha parente aqui. Sim, sim. A gente não era noivo. Entende? Então, assim, houve aí, cara, e agora? Foi bem difícil, então. Eu morava num apartamento alugado que a empresa pagava. E, pô, e agora? O que é que eu vou fazer, velho? Como é que vai ser isso? Então eu fiquei numa situação meio complexa. Graças a Deus, minha sogra foi uma mãe pra mim, ela é uma mãe. E ela, não, você vem morar comigo. Não vai morar em outro lugar, não. Você perdeu o emprego, você não vai ficar gastando, não. Aqui em casa tem lugar.
você fica comigo, eu gosto de você. Cara, que Vocês legal. vão casar. Você já disse que vai casar com minha filha. Eu não tinha nem noivado ainda. Então, se não der certo, a gente dá outro jeito e a gente vai vendo. Porra, E aí a gente foi morar lá. Então, naquele momento, a tua sogra foi a tua própria mãe ali. Foi Deus certeza. usou ela de forma tremenda, né? Porque tu já tinha essa ausência materna, então, naquele momento, mais que nunca, tu precisava de alguém pra te ajudar e ela estendeu a mão. E a minha sogra é como uma mãe, porque hoje ela pergunta se eu já almocei, se eu quero mais alguma coisa. Meu filho, você quer um café? Meu filho, como é que você tá? Você tá tudo bem? Você quer alguma coisa? Posso lhe ajudar? Meu filho, eu pensei nisso. Então ela é assim uma mãe. E eu a amo como uma mãe também, entendeu? Então ela é uma bênção na minha vida. Ela mora com a gente hoje. Ela tinha uma casa dela e a gente morava num apartamento, né? Nós vendemos nosso apartamento e ela vendeu a casa dela e ela mora com a gente hoje, né? A gente comprou um apartamento maior e ela tem um quartinho dela lá, a gente deixou ela bem à vontade e ela mora com a gente e é uma bênção morar com ela. E eu a amo como mãe mesmo. Ela cuida, só ela tem dela, lava minhas cuecas, ela verifica se está tudo bem, ela vê se minhas roupas não estão precisando de um ajuste, de passar uma costura. Então ela é uma mãe mesmo. Então eu não tive minha mãe de sangue, né, por toda a minha vida, só até os 7 anos, mas ganhei uma que foi ela. E a minha madrasta também, que cuidou de mim até enquanto eu morava com meu pai, que também foi uma mãezona, cuidou de mim e dos meus irmãos, né? Então isso foi, assim, tremendo na minha vida. Então, na verdade, eu ganhei foi 2. Eu não tive a minha, e eu tenho certeza que ela também opera lá, onde ela estiver, para que as 2 estivessem operando na minha vida e cuidando de mim, né? Então isso foi também uma bênção muito grande que a gente recebeu do Senhor. E aí, nesse momento, minha esposa, se tu perguntar pra ela, meu Deus, e agora esse cara vai morar comigo? Eu não tenho nada com ele. Hoje ela fala, na época foi confuso pra caramba, entendeu? E aí a gente noivou e a gente casou em 2018. Então, de 2016 que eu fui desligado, sem renda, desempregado, a gente casou em 2018. Aí eu abri a administradora, a bênção de Deus operou também, né? Porque assim que eu saí, um cliente dela estava precisando de administrar um condomínio, que era de locação dele, até hoje é meu cliente. Então, é bênção de Deus também, né? Já tem 10 anos que é nosso cliente. E esse condomínio está com a gente e foi o primeiro. Logo depois, o que a minha sogra morava virou nosso cliente. Aí, rapidinho fez 10. Hoje a gente tá com 100 condomínios 100 condomínios. Então, foi aí uma média de 10 por ano, né? A gente já comprou outras empresas também, fizemos compras e aquisições, né? Compramos uma empresa de portaria remota, compramos outra empresa de portaria remota. E fomos pelo caminho do mercadinho, que é a parte de varejo, mas não foi algo que a gente se identificou e a gente logo desinvestiu também nessa hora, fez a venda também. E aí a gente foi aí nesse caminho. Em 2018 a gente casou. Em 2019 minha esposa engravidou. Aí 2017 nós casamos. 2018 minha filha nasceu. Aí 2020, no meio da pandemia, minha segunda filha nasceu. 2022, meu terceiro filho nasceu. E aí a gente tá querendo mais 2 agora. Glória a Deus. E aí eu acredito também que quando filhos são bênçãos de Deus, e eles vêm carregados também da sua própria estrutura. Toda vida que a gente teve um filho, e eu quero deixar essa mensagem bem clara, vai virar um corte isso aqui, toda vida que a gente teve um filho, nossas empresas duplicaram. Toda vida que a gente teve mais um filho, as empresas duplicaram. Não teve nenhum ano que a gente teve uma criança que os negócios não cresceram assim de uma forma assustadora. Então, fica essa mensagem, a criança ela vem com a sacola dela. Tem que trabalhar também, né? A responsabilidade é grande. O supermercado é caro, mas... Eu costumo falar, Renan, até acrescento mais essa fala. Eu digo assim, hoje em dia,
nós temos uma geração de jovens com medo de se casar, por exemplo. Sim. E eu sempre falo, olha, Deus ele reserva uma bênção para o casamento. Deus reserva uma bênção quando você começa a ter os seus filhos. E você veio para complementar essa minha fala que eu costumo falar. Hoje nós temos esse medo, mas Deus ele é a favor da família. Deus é a favor dos filhos, né, meu amigo? E ainda digo mais, Deus não gosta de ninguém frouxo. Ele gosta dos corajosos. É só corajoso que ele bota plano grande no coração, que ele incomoda de madrugada para tu acordar e fazer o que ele manda, para tu abençoar os outros, para tu ser generoso. Tá? Então, quem é do reino de Deus, não tenha dúvida que você vai ser grandioso. Mas você só vai ser grandioso se você for generoso, se você servir ao Deus vivo, se você abençoar outras pessoas, se você fizer a sua parte, que é o que ele vai te ordenar. E tá tudo escrito no manual. Sim, o manual tem tudo que a gente precisa para tocar nossos negócios, para servir ao Deus vivo e para fazer as coisas darem certo. Show de bola. Renanzão, levando agora para essa parte do empreendedorismo, dos negócios, quais dicas que tu poderia dar? Porque eu vejo que também tu é um mentor, tu é uma pessoa que sempre está falando sobre esses temas. Quais são as dicas que tu poderia dar para um empresário que está iniciando? Ou talvez uma pessoa que, assim como você, saiu de um CLT, onde estava com uma reserva boa e ficou sem saber o que fazer e estava pensando agora, vou empreender. Qual dica que tu daria? Olha, hoje, o que dizem, né, que a gente tem que dominar a IA, né? Eu penso ainda um pouco diferente. A IA, ela vai te ajudar a executar as tarefas melhor. Sim. Ela vai substituir algumas tarefas. Mas vão ter tarefas que só a gente que vai fazer. E ter o poder de liderar, de fazer uma equipe funcionar, de atingir objetivos, de fazer um planejamento acontecer, de cuidar da execução de uma empresa é algo sensacional. Se você souber tocar pessoas, desenvolver pessoas, olhar aqui o Gustavo e ler o Gustavo, poxa, o Gustavo aqui, ele quer isso para a vida dele. Se ele quer isso, tá faltando isso. Eu posso pegar esses pontos do Gustavo, desenvolver com o planejamento com o Gustavo, mostrar para ele os gaps que ele tem, ver se ele tem interesse nessa mudança, mostrar para ele que ele pode chegar mais longe, eu costumo dizer para os meus colaboradores, quem é bom de dar desculpa não é bom em mais nada, né? E mostrar para ele que ele às vezes está entregando um ovo frito, ele pode me entregar um filé, e o Gustavo ele pode fazer muito mais. Então eu acho que o papel da liderança é mostrar que aquela pessoa que está começando, ela pode ser alguém relevante, que ela pode transformar uma realidade a própria dela e o principal, dos familiares que dependem dela. Então, acho que você ser um agente transformador de pessoas seria a coisa que eu mais daria a dica. Se você quer abrir um negócio, seja um agente transformador de pessoas. Porque é isso que vai fazer o teu negócio prosperar. É transformar pessoas. Para que elas tragam cada vez mais resultados melhores para a sociedade e para o teu negócio. Agente transformador, realmente, né, Renan? Quando a gente busca isso, é aí que a gente encontra o nosso porquê, o nosso propósito. As coisas ficam mais claras, né, meu amigo? Renan, tu sai de uma área, entra numa área totalmente diferente. Sim. Como foi essa adaptação? Olha, eu posso te dizer que Deus ele operou muito. Porque você ser CLT, trabalhar numa empresa multinacional, tem lá uma abundância de recursos. Tem lá, eu quero uma caneta. Não, tem 666 canetas, pega aqui a que tu quiser. Não, tá tranquilo, isso aqui é resma, tem 15 ali. Quando você abre o teu negócio, os recursos são limitados. Eu lembro que eu tinha a mentalidade de CLT e eu contratei logo uma pessoa sem ter receita. Aí quando eu fui ver a DRE da empresa, deu negativa. Por quê? Porque o meu lucro eu tinha pago um funcionário. 100%. Eu, cara, pra que eu vou pagar o colaborador se eu posso fazer? Então, por muito tempo, eu fiz muita coisa. Então,
no início, faça tudo para você dominar. No início, faça tudo. No início, faça tudo. Perfeito. Se você vai abrir uma loja, compre, venda, entregue, passe o cartão, abra a porta para o cliente, ligue a luz, feche a porta, abra a janela, faça tudo. Pergunte se foi bom. Você vai entender o que é ser bom no seu ciclo de trabalho. Que ele tem um ciclo de compra, de venda, de estoque, de giro, de atendimento, Aí você vai saber pelo teu resultado o que é bom. Você vai definir o que é o bom e você mesmo já vai regulando aquele ciclo de trabalho. Quando você tiver vendas e resultados suficientes para que aquele ciclo consiga bancar um colaborador, você já sabe a excelência que você vai perseguir. E você já sabe o que cobrar do colaborador. Você já sabe aonde você pode chegar, aonde ele pode chegar. Se você vendeu 30 mil, por que é que o outro não pode vender 30 mil? Se você vendeu 50 mil, por que é que o outro não pode vender 50 mil? Então, o negócio ele é do tamanho da mentalidade do dono. Perfeito. Certo? Perfeito. Eu lembro, essa é excelente. Eu lembro quando eu tinha 20 condomínios. Gustavo, foi massa esse negócio que aconteceu comigo. Porque é o seguinte, eu tinha 20 condomínios, eu tocava tudo só e tinha um estagiário. Meu amigo, eu perdi 4 num mês. Cara, que aula que eu recebi. Tem algo errado comigo. E se eu perdi 4, ou eu tá em mim. Ou eu contratei errado, ou eu não tô sabendo liderar certo, ou tem algo que não tá legal. E eu percebi que eu tava com a equipe errada, eu percebi que eu tava com a mentalidade errada. Aí eu fui ajustando. Contratei pessoas, mudei o modelo de negócio, ajustei. Nessas mudanças eu fui para 40 em 16 meses. Só para ter uma ideia como eu mesmo estava travando o negócio. Entende? Então, assim, a mentalidade do dono bota limite no negócio. Perfeito. Certo? E o principal, tem muita gente que, porque eu faturo 1 milhão por mês. Meu amigo, não importa faturamento se tu tiver uma margem pequena. Sim. Foque em margem. A conversa é margem, é 25% de margem, é 40% de margem. Aí tu tá num negócio bom. Se tiver um negócio de margem 5, tá péssimo. Então, são coisas que não adianta tu faturar muito se tu não tá tendo lucro. Vai só rodar dinheiro. E dinheiro não aceita desaforo. Tu vai deixar, porque tu pode errar. Se tu tem pouca margem, a margem é proteção ao erro. Se tu tá errando pouco, beleza. Mas se tu começar a errar muito, eu costumo dizer que eu tenho 150 pessoas para errar por mim. E eu sou um cara responsável. Se o meu colaborador errar por mim, eu vou ter que bancar. Um exemplo, o porteiro bateu num carro. Quem vai pagar? Eu vou pagar e depois eu vou ver o que eu vou fazer. E se tiver 5 batidas no mês e der cada uma R$2.000, é R$10.000 que eu vou ter que tirar do meu caixa para resolver o problema. E aí? Então, se eu tiver uma margem pequena, eu tirei 10 mil da minha margem. Show de bola. Renan, tu concorda comigo que mentalidade vai muito do ambiente onde nós estamos? Sim. Porque, de fato, nós percebemos que o ambiente ele molda, né? Ele molda a linguagem, ele molda as emoções. E tem muitas pessoas que dizem, e eu concordo plenamente, nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos e convivemos. Sim. Levando para essa parte, ambiência, network, amigos que nós temos que escolher andar. Me fala um pouquinho sobre tuas amizades e se de fato essas amizades te ajudaram hoje a pensar como você pensa. Eu vou te dizer 3 chaves que eu recebi, né? Uma das chaves, você conhece o Felipe Mussalem? Já ouvi falar. Felipe Mussalem foi um cara que mudou meu jogo. Já ouvi falar, inclusive quero entrevistá-lo. Já entrevistei ele no nosso podcast, né? Foi muito bom. O Felipe, ele era coach. Na época eu contratei ele, nessa época dos 16 por 20, Sim. Eu vi que tinha um problema que eu precisava ajustar e eu chamei ele para ele me dar a visão, me mostrar como chegar onde eu precisava. Ele me deu uma visão muito massa. Eu até mandei que eu tinha ainda o documento que ele criou para mim, que era você vai chegar em 85 clientes em 2025. Em 2024 a gente chegou. Sim. Então, na época que a gente bateu 85 clientes, eu chamei ele e disse, olha,
queria te avisar que a gente já bateu um ano antes a meta. Né? A gente fez essa meta em 2020. E o que é que ele mostrou? O poder de você escrever o que você deseja. Esse é o primeiro ponto. O poder de escrever. E se tu quiser uma chave para você que está em casa, tá no manual. Existe um profeta chamado Habacuque e o que ele fala é na 2:2. É mais ou menos assim. Não vou te dizer exatamente com a exatidão, mas eu vou te dizer o que tem lá. Escreva o que você deseja em um lugar que seja visível e olhe para aquilo até que aquilo vire realidade. Espere, de uma hora para outra você vai ver aquilo acontecer. Mais ou menos isso. Tem escrito lá. Eu posso até abrir aqui para a gente... Não sei onde é que eu botei meu celular. Eu vou abrir aqui, Habacuque 2:2, né? Habacuque 2:2. Aí tu abre para mim. E o que é isso? Que existe uma maneira da gente escrever. E se você for ver, é uma técnica de planejamento. Certo? Será que tu está planejando o que tu quer ser? Então, o que eu fiz daquele tempo para lá, para cá, todos os anos eu faço um planejamento. Só que eu faço um planejamento do próximo ano e que ele tem que estar alinhado num planejamento de 10 anos. Não é? O planejamento de 10 anos para acontecer é assim, né? Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre as tábuas para que possa ler quem passa correndo. Acho que é o 3. Aí tem um 3 agora. Peraí, Habacuque 2, peraí, Habacuque 2. Bota o 2 completo. Certo. E aí, 2, 3. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, o que é que está dizendo aqui nessa passagem? Muito forte. Né? Que você escreve a sua visão, olha para ela todos os dias e aguarda. Mesmo que demore, que você espere, porque vai acontecer. E isso é ter fé. A Bíblia fala também em Hebreus 11:1. Fé é a certeza dos fatos que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Abraão, que é eleito o pai da fé, ele agiu muito pela fé. E o empresário tem que ter fé, tem que agir dessa forma, né? Sim. Então, assim, esse movimento, ele acaba te mostrando chaves. Isso foi uma chave poderosa para mim. Né? E eu comecei a escrever. Um exemplo. Uma das coisas que eu escrevi era ter 100 condomínios. A gente já bateu. Tá? Na época parecia algo surreal, mas tu escrevia 100 condomínios. Quando tu tá com 20, ter 100 é impossível, pô. Impossível. Bota aí, tu 5 vezes maior em 5 anos. Tu não vai conseguir se ver nisso. Porque tu é desse tamanho. Aí o cara fica, meu Deus, como que eu vou agir dessa forma? Aí tu olha pro lado e todo mundo que talvez tu possa conversar sobre isso, você vai dizer assim, você tá maluco, irmão. Entende? Humanamente falando, o cara vai... Mas o empresário, ele é maluco. Porque pra você ser empresário, tu já começa devendo, velho. No mês seguinte, tu já tem a tua folha pra pagar. No outro mês, tu já tem tu tem os impostos pra pagar. Um aluguel, tu tem isso, tu tem aquilo. Então, no Brasil, é difícil ser empresário, porque tu tem que ser extremamente resiliente. Meu amigo, é crise em cima de crise. Aí num dia tu fecha um contratão, no outro dia tu tá devendo não sei quanto, aí no outro dia tu fecha outro contrato, aí tu chora e ri em 24 horas. Tu sabe o que é isso. Certo? Então, assim, essa é a vida do empresário. Então, ampliar vendas é ótimo, mas ter margem é melhor ainda. Perfeito. Certo? Porque, na verdade, o faturamento é uma métrica de ilusão. Sim, ego. E de ego. As pessoas... Eu faturei 6 dígitos, eu ganhei 6 dígitos. Aí a pessoa, muitas vezes, cheia de soberba, de arrogância, fala isso, mas a margem de lucro mesmo, que é o que importa.
E ainda te digo mais, Gustavo. Será que tu tá preparado para o faturamento de mais dígitos? Eu te digo. Eu tenho muito mais responsabilidade do que quando eu tinha 21 anos. Eu durmo muito mais desconfortavelmente no 5º dia útil. Entende? Então, assim, são coisas que você precisa ponderar se você aguenta. Você tem que aguentar o choro da pancada que é ser empresário. Tem que ter caixa, tem que ter resiliência, tem que ter sabedoria, tem que aguentar o cliente que não paga, tem que aguentar o funcionário que não trabalha. Entendeu? Só pra você ter uma ideia, esse mês eu fiz 6 rescisões porque o cara não foi trabalhar, pô. Eu tô contratando mal. Aí eu tenho que ajustar meu processo de contratação. Aí, desses 6, 3 eu que fiz a seleção. Pô, eu sou um cara experiente, onde eu errei. Interessante porque muitos líderes, muitos empresários, eles terceirizam a culpa do seu insucesso. Eles falam assim, não, eu demiti 5, mas foi porque eu contratei uma empresa para fazer a atração das pessoas, eles não conseguiram trazer pessoas boas. Eles sempre gostam de terceirizar o seu insucesso. E algo que me chamou a atenção em você é que você realmente toma a responsabilidade para você como líder, diz, não, eu preciso melhorar e busca a solução. Aí eu vou te dizer uma coisa. Outra chave. Não é eu ainda estou na primeira, né? Que foi a do Felipe, vou te dizer a segunda daqui a pouco, mas uma chave poderosa. Criança reclama, adulto resolve. E tu só vai resolver se tu puxar a responsabilidade pra ti. Não bota a culpa no outro, velho. Criança reclama, adulto resolve. Né? Interessante. A segunda chave que eu vou te dizer foi o associativismo. Nessa crise, a gente até conversou, e vou até mandar um abraço para o nosso presidente do sindicato, que é o Mário Túlio. Eu comecei a me sindicalizar no Sindicato das Administradoras, né? E nessa época a gente começou a trocar ideia. Começamos a debater sobre preço, sobre margem, sobre como o mercado estava assim bagunçado. E a gente começou um processo de organização. E veio a segunda chave, que é o associativismo. O empresário sofre em todas as ordens no Brasil. Por que não se juntar? Tua dor é a mesma que a minha. Talvez dói menos uma coisa, dói mais outra, mas é a mesma. O CNPJ tem as mesmas obrigações, tem que ter funcionário, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, por que não conversar com o cara do lado que tem a mesma dor? Perfeito. E o terceiro ponto, que foram as mentorias. A gente faz parte de grupos de mentorias. A gente fez lá uma mentoria em São Paulo, do grupo do Flávio Augusto. Cara, muda a mente do cara na mesma hora. Tu te conecta com outra porque conversa. É um ambiente novo de pessoas com uma história já muito acima da nossa, que a gente diz, poxa, como é que eu posso? E eles meio que te mostram ali. Encurtador de caminhos. Cara, isso é muito interessante. Isso é só encurtador de caminho, tá? O que é encurtador de caminho? Vamos lá. Eu tenho aqui um faturamento de, vamos falar aqui, de 10 milhões. Aí eu quero chegar a 100. E eu gosto muito do Pablo Marçal nesse sentido. Para eu ir para um lugar, eu só posso ir para aquele lugar se eu conversar com quem já foi, com quem está indo, ou quem está lá. Ou quem está voltando. Eu não posso conversar com quem nunca foi. Perfeito. Aí o problema do empresário é que ele escuta quem não deveria. Ele escuta o cachorro vira-lata, que é o que eu falo, que é aquela pessoa que ele não deveria. Sim. Que é um amigo, que é um quebrado, que não vai te ajudar em nada e que tu nem deveria mais ser amigo dele. Que vai só te puxar para baixo. Que tu não deveria mais ser amigo dele. Deve renunciar àquela amizade. Porque ele não é teu amigo. Sim. Amigo é a pessoa que está na mesma fase que você. Perfeito. O que é a mesma fase que você? Renan, eu tô no meu podcast, eu quero agora fazer isso. Quero mudar isso. Quem vai fazer parte desse caminho? Esse é teu amigo. Aí tu tá gastando teu tempo com quem não vai te ajudar nisso. Entende? Então assim, Renan, quem são os teus amigos? Quem vai me ajudar na minha próxima fase. Então eles são bem selecionados.
Quem eu me relaciono? Com pessoas que vão me ajudar na minha próxima fase. Perfeito. Pô, Renan, tu acha que isso é... Tu não acha que isso é ser interesseiro? Não, eu acho que isso é ser alinhado com o que eu planejei para minha vida. Sim. Eu não perco mais tempo com o que não me agrega, com o que não me auxilia, com o que não me ajuda, com o que não me prospera. Entende? Ah, Renan, mas e os pobres e oprimidos? Aí eu tenho o meu tempo de ajudar as pessoas que precisam, que são as minhas ações na igreja, Perfeito. que são as minhas ações de ajudar as pessoas que precisam. É diferente. Show. Né? Sobre amigos é isso. Show de bola. Eu quero mais que tu fale um pouco sobre tua relação com Deus, mas antes a gente vai passar aqui um pouquinho sobre o nosso patrocinador master. Certo. Você sabia que a cultura de uma empresa inicia pela mentalidade da liderança? Se a cultura muda, teus resultados mudam. Tua equipe melhora, o teu ambiente de trabalho se torna outro. O programa Cultura Começa pelo Líder é uma imersão de 16 horas, dias 28 de fevereiro e 1º de março aqui em São Luís do Maranhão. Eu vou te ajudar a fazer a transformação cultural da tua empresa. Todos os passos para você resolver os problemas que existem relacionados à tua cultura. Vem comigo, Imersão 7 em São Luís do Maranhão. A Imersão 7 é uma imersão que vai ocorrer dia 28 de fevereiro e 1º de março aqui em São Luís. Tema, cultura. É um tema de suma importância para as empresas e a Imersão 7 vai trazer essa temática maravilhosa. São 16 horas de uma imersão onde você, empresário, vai estar aprendendo 6 módulos que vão transformar a sua empresa. Então, faça a inscrição, pega o cupom POD7 de desconto, leve sua empresa, leve os seus líderes, que eu tenho certeza que vão agregar muito essa imersão na sua empresa. Renan, levando para a parte de intimidade com Deus, eu vejo que tem um cara que fala muito de Deus e é um cara que tem uma certa intimidade de fato, conhece a palavra. A tua esposa veio aqui também, uma grande mulher, e eu percebi o nível de intimidade que ela tem com Deus. Me fala um pouco mais sobre essa intimidade que vocês têm com Deus. Bom, nós casamos em 2017, né? E no nosso casamento, tínhamos lá duas pessoas imperfeitas. 2 pessoas imperfeitas, imaturas e em construção. Sim. E chegou em um momento do nosso casamento que a gente teve muito choque, muita atrito por culturas diferentes, criações diferentes. Uma coisa é tu morar na tua casa e a tua namorada morar na casa dela, a tua noiva morar na casa dela. Outra coisa, meu amigo, é a toalha molhada em cima da cama. Outra coisa é cueca fora do cesto. Outra coisa é louça suja na pia, desorganização. Então, assim, nós tivemos momentos que nós precisávamos evoluir. E nós buscamos a Deus. E nesse momento nós buscamos a igreja evangélica, a gente se converteu. Nós nos convertemos, acho que a gente se converteu em 2023. A gente se batizou ano passado. E posso te dizer que a gente é alvo da graça. Glória a Deus, cara. Todos os dias a gente é agraciado, todos os dias com a boa destra do Senhor. Então, assim, sobre intimidade. Cara, a gente ora muito, a gente faz muita nossa parte de conversar com Deus, de pedir direção. Às vezes a gente erra também, como todo ser humano, faz parte. Às vezes o trabalho afasta a gente um pouco, as obrigações acabam deixando a gente um pouco mais distante, mas a gente vai lá, retoma, reorganiza. Ontem mesmo a gente fez um culto de ação de graças lá em casa, por uma graça que a gente teve, um pedido que a gente fez ao Senhor e fomos amplamente atendidos. Então o Senhor ele tem sido muito bom com a gente. Então, quem quiser ser um bom empresário precisa estar alinhado com Jesus. Tem um versículo que é Mateus 6,33. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho a impressão que quando eu busco Deus, ele me traz um direcionamento melhor. Eu acho que também tu pensa assim, porque às vezes quando a gente amanhece o dia naquela correria, naquele medo, naquela ansiedade, naquela loucura de celular,
Quando o cara vai parar pra pensar, o cara pensa, poxa, se eu tivesse feito isso, eu teria encurtado mais a minha manhã, teria sido mais produtivo. Agora, quando você busca primeiro Jesus, primeiro Deus, ele te mostra, meu filho, faz isso aqui deixa pra depois, toma essa direção, contrata essa pessoa, tira essa amizade, vai por esse caminho. É mais ou menos assim também, Renan? Eu vou te comentar duas coisas. Primeiro, eu vou te convidar para o nosso culto de 6h33, que é Mateus 6h33, que é sábado às 6h33. Caramba, que legal. Lá na igreja CN São Luís, se tu puderes. Sim. Vai para tua igreja Sim, normal, não, mas esse é um mas culto... é 6 ou é 18? 6 da manhã, 6h33 da manhã. É todo sábado. Ele fica ali na Holandeses, na CN Qual São é a Luís. congregação? CN São Luís, ali do lado do Shopping do Automóvel. Show. Onde era o Panete Eventos. Show. É lá. Já está convidado, porque é justamente sobre isso. Primeiro o reino de Deus, né? Buscar primeiro o reino dos céus e tudo será acrescentado a você. E a segunda coisa é que, para te dar um testemunho, a gente fez uma oração domingo, eu e Camila, né? Nessas orações a gente, Senhor, a gente está querendo ir para um novo nível de negócio, um novo nível de empresa, um novo nível de empreendedorismo, de crescimento. E eu quero te pedir, Senhor, retira quem tem que ser retirado da nossa empresa, seja funcionário, seja cliente. Traz clientes novos. Traz situações novas. Isso domingo. Domingo. Segunda, 3 pedidos de demissão. Segunda, 4 clientes novos. Isso é sobre intimidade. As pessoas não entendem. Entendeu? Então, assim, o Senhor, quem tem intimidade, é atendido. Mas não é o que nós queremos. É o que ele quer. É o que ele deseja. O que ele... Se eu não me engano, é no Salmos 37:3, se eu não me engano. É a vontade dele. Fala que deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Porém, a vontade é dele. Ele vai olhar o teu desejo e vai pensar, rapaz, isso aqui não faz parte da minha vontade, isso aqui faz parte, então isso aqui eu vou realizar, isso aqui eu vou abençoar. Então é só para te dizer o que acontece. Sai cliente, entra cliente. Então, são coisas que nós precisamos ficar atentos. O reino espiritual, ele existe. E quando tu é filho, até Faraó te abençoa. Certo? Quando tu é filho, quando tu é escolhido, quando tu é separado, até quem quer te fazer mal te abençoa. Bom ponto que tu tocou, porque assim, todo crescimento, ele atrai muitos invejosos. E todo crescimento atrai pessoas para jogar pedra no fruto. Eu até brinco que só jogam pedra em árvore que dá fruto. Durante esses anos que você está empreendendo, teve muito disso, de pessoas querer jogar pedra, de querer te prejudicar, porque isso acontece muito com pessoas que estão tendo sucesso, mas é como você falou, até a maldição, até a pedra que te jogam quando você é servo de Deus e está prosperando, serve para que você possa crescer ainda mais. Está acontecendo agora, nesse momento. Acabei de passar por isso tem 1 semana e meia. Mas, o que eu sempre digo, a gente não tem que dar palco para invejoso. Invejoso, ele merece apenas a tua indiferença, a tua distância. Sim, perfeito. Entendeu? Quando tu fala demais sobre o invejoso, tu dá nome poder a ele. O invejoso, pensa comigo. O que é que um cara maior que tu vai fazer contra ti? Nada. Porque ele já passou pelo processo. Ele Só vai te bate ajudar em a você crescer. quem é menor. Perfeito. Só te puxa para baixo quem é menor. Só quem critica é quem está embaixo. Verdade. Só quem quer o teu lugar é quem está embaixo. Quem está em cima vai nem tá preocupado com os problemas dele. E quer te ajudar se puder. Vou te ajudar, vou te dar um conselho, quero te aproximar de algum projeto. Ou então ele nem vai te ajudar. E tá tudo bem, porque ele tá no corre dele. O cara grande, ele tá preocupado com o dele. Perfeito. O cara pequeno, ele tem tão pouca coisa para cuidar que ele quer cuidar até do teu. Entende? Então, eu não dou palco para invejoso. Invejoso, ele tem que ser distanciado da tua vida.
Já aconteceu comigo, vai acontecer mais vezes. Vai, sempre. A gente sempre passa por A isso. gente trabalha para que o invejoso esteja cada vez mais distante da gente, mas uma coisa que é muito claro que a gente sempre tem que separar é que o invejoso, ele não pode confundir bondade com fraqueza. Porque a gente é bom, a gente não é besta. E ele não pode achar que porque a gente deixou para lá uma situação, a gente é fraco. Porque Sim. pode ser que venha algum tipo de consequência, né? Sim. A gente não... Um filho de Deus, ele não quer se vingar, ele não quer se levantar contra, mas ele também tem que se proteger. Né? Então a gente também... Deus, até porque Deus também protege. Né? Paulo, ele invoca a justiça Sim. quando ele é preso injustamente. Ele vai lá e diz, epa, você não pode me prender que eu sou cidadão romano, você está me prendendo errado. Né? Ele não vai deixar o cara pegar e colocar a forca no pescoço dele, sendo que ele está... Né? Então, a gente precisa também saber que a gente precisa se defender. Sim. Né? Então, o invejoso, ele não merece pau. Não fala do invejoso. Quando ele vier, a dica que eu te dou, se tu está sendo perseguido pelo invejoso, fica tranquilo, ele é menor do que você, não dê palco para ele, e ele só está indo atrás de você porque ele não tem nada para fazer, ele tem pouca coisa. Deixa ele para lá. Então é isso. E uma hora ele vai cansar, porque ele não vai ter espaço, porque você não vai dar. Só Show isso. de bola. Perfeito. Isso aí é uma boa dica, porque todos nós passamos por isso e muitas vezes a gente se abate por pessoas assim. Quando na verdade é seguir o caminho, é seguir o nosso propósito, é seguir o propósito que Deus colocou na nossa vida. Eu vejo aqui que você e sua esposa, a Camila, já receberam algumas premiações a nível nacional e muitas premiações também. E eu vejo que isso sempre é algo já rotineiro na vida de vocês, graças a Deus. Qual foi dessas premiações a mais importante que você pode trazer hoje como recordação? Olha, a premiação, né? Ela é a coroação da excelência, né? Do Sim. trabalho duro. E assim, é muito importante a gente também honrar o nosso trabalho. A gente saber que acordar cedo, se dedicar, ser excelente, fazer o que precisa ser feito, é algo que vai trazer algo diferente para nós. Mas não é fácil. Então, essas premiações, elas vêm para a gente acabar também dando uma amenizada no estresse e a gente ter aquela sensação, pô, cara, valeu a pena todo aquele esforço, toda aquela dedicação. Para nós, o prêmio Empresa do Ano da ACM para a Joari foi incrível, porque deu muito trabalho, é uma certificação, a gente teve que certificar todos os processos e procedimentos da Joari. E o prêmio de melhores do ano que eu recebi também em São Paulo foi muito bom, da administradora. Foi algo diferente. Então, esses dois prêmios foram sensacionais para nós. Entendeu? Algo que a gente realmente tem muito orgulho. A gente vê essas premiações, vê, graças a Deus, esses resultados. Porém, eu creio que um dos princípios mais importantes é o princípio da paciência. E eu vejo que você gosta também de falar desse princípio, que nós temos que construir a paciência nos processos. A paciência é um processo, aprender leva de fato tempo? Olha, eu acredito, e pela nossa experiência, existe, até tem uma analogia que se faz, que é uma profissão que é de alto risco, e que só se coloca a pessoa no manche depois de 10 mil horas, que é a do piloto de avião. Você só vai virar um piloto comercial depois de 10 mil horas de voo. Então, eu acredito para que você seja excelente em tudo que você faz, você precisa de 10 mil horas, certo? 10 mil horas dá em torno de 5 a 6 anos de trabalho em tudo que tu for fazer. Sim. Essas 10 mil horas, elas vão te gabaritar, porque tu vai pegar todo tipo de problema, de todo tipo de ordem, de todo tipo de situação. E tu vai ter a capacidade técnica, capacidade tecnológica, capacidade de execução para passar por qualquer tipo de problema. Eu acredito que se você não tiver a paciência para passar pelas 10 mil horas, você não vai conseguir ser um cara excelente. Porque você vai só passar pelo processo. Né? Ah, não, eu quero só 2 mil horas. Tu vai conhecer, mas tu não vai ser excelente. Ah, eu já tive uma administradora, mas não quis ficar.
Ah, eu já fui contador, mas não gostei. Então, 10 mil horas vai te capacitar. Um exemplo, a gente já pegou perícia médica, perícia de coisa de governo, de pagamento de pagamento de terreno que o governo toma das pessoas por conta de estrada que passa. A gente já pegou perícia de imposto, a gente já pegou empresa grande que precisava de estudo tributário. Sim. Na parte de condomínio, a gente já pegou auditoria, a gente já tirou um condomínio que devia 400 mil reais, a gente em 3 anos zerou o débito do cara. Então, assim, isso vai te capacitando, você vai andando para frente. E tu também não pode querer reconhecimento. Tu tem que fazer para o teu trabalho, tu vai fazer para Deus. Deus é que vai te reconhecer. E às vezes tu não é reconhecido onde tu tá trabalhando, onde tu tá te dedicando. Tu é reconhecido bem aqui. Interessante. Aqui, às vezes, tu vai ter ingratidão. E aqui tu vai ter reconhecimento. Inclusive tem um versículo que diz, né? Façam como se fosse para Deus. Então, eu já tive trabalho assim árduo, dedicação no condomínio, chateação, trabalhos, tudo que tu imaginar, e eu tive a ingratidão nesse lugar. Logo em seguida eu tive uma graça enorme no outro lugar. E Renan, é desafiador lidar com pessoas? Como é que Muito. você poderia... Quais conselhos tu poderia dar para um líder hoje que está saturado de alguns tipos de pessoa? O que você diria para ele? Se você tem controle sobre as pessoas, se você é um líder de equipe empresarial, você tem que listar o que você aceita e o que você não aceita. Se você não aceita, tire. É porque, na verdade, as pessoas elas querem ser boazinhas. Sim. Eu tive um feedback com uma colaboradora que ela disse: o senhor é muito malvado. Ela me disse isso verbalmente. Eu disse: eu não sou malvado. Eu dirijo um CNPJ. Ela disse: o senhor é muito malvado. Sim, e eu não tenho nenhuma vergonha disso. Esse é o meu trabalho. Talvez uma pessoa sem identidade ficaria triste, chateado ou humilhado por isso. Eu vejo que muitos líderes eles preferem ser carismáticos demais do que terem resultados. Não, eu não fiquei, fui feliz com o que ela falou. Isso mostra que tu é um líder que busca realmente ter resultados plausíveis na tua empresa, busca desenvolver a tua equipe. Isso. E eu vou te explicar por que isso aconteceu. Hoje a gente tem uma operação que já é grande. Eu costumo dizer que eu tenho 160 pessoas para errar por mim. Eu sou responsável por todos os erros. Tá? Então, eu disse para ela: você acha que eu sou malvado, não é? Então, pense aqui comigo. Um cliente contrata a Moura. A Moura contrata você. Eu contrato você para você fazer o seu trabalho com excelência. Se você não fizer com excelência, a Moura não faz com excelência, o cliente não vai ser atendido com excelência. Aí o cliente vai fazer o quê? Vai procurar outra pessoa para fazer com excelência. Aí ele vai descontratar a Moura e eu vou te descontratar. Você quer perder seu emprego? Ah, não quero. Pronto. Então por que você não faz com excelência? Perfeito. Ah, mas tudo o senhor quer me dar uma advertência. Bom, você acha que eu estou sendo injusto? Eu peguei aqui, ó. Essa é uma advertência que eu recebi do cliente. E ainda é muito mais escrota do que a que a gente... Aqui, leia. Eita, seu Renan, o senhor recebeu. Recebi. Você sabia? Não. Você acha que eu vou te explicar que a gente recebeu uma advertência do cliente? Eu tenho que te explicar que a gente precisa fazer o óbvio? Ah, não, entendi. Então, olha, tem duas coisas que estão me incomodando na tua conduta. É isso e isso. Você consegue mudar essas duas coisas? O resto, pra mim, tá bacana. Se você mudar isso aqui, pra mim você fica. Agora, se você não mudar, me avisa, porque a gente vai encerrar. Você quer um tempo pra você pensar? Eu encerro com você, te pago todos os teus direitos, mas a gente vai encerrar. Sim. Se você não conseguir mudar isso, pra mim não dá. Não, tudo bem. Ficou. Mudou. Eu tive uma conversa clara, tranquila. E o líder, Renanzão, o líder precisa ter essas conversas difíceis, porque muitos líderes preferem ser muito carismáticos, muito bonzinhos, mas não fazem a equipe se desenvolver, não tem resultado nenhum,
É aquele ciclo que todo tempo, tu fala uma coisa que eu acho interessante, o adulto não faz birra. E muitas vezes a gente vê muitos líderes que preferem ficar nessa birra, a equipe na birra e não tem resultado de nada. Eu reclamo às vezes com alguns gerentes. Ah, mas tu tem que entender. Não, deixa eu te explicar. Eu não te contratei pra eu te entender. Te contratei pra tu resolver, cara. Se não tá resolvido, não me atende. Vai lá e resolve, só volta resolvido. Por favor, nem traz se não tiver resolvido. Renan, e tu percebe que as pessoas... Isso, de fato, isso aí dados constatam que hoje nós estamos numa geração mais fraca emocionalmente, né? Os remédios mais vendidos nas farmácias são remédios para doenças psicossomáticas e diversas doenças. Hoje é mais difícil se relacionar com as pessoas partindo desse pressuposto, porque se tu fala de um jeito, a pessoa já começa a chorar, já quer desistir, já quer sair da empresa, já quer buscar os direitos, tudo é uma violência, tudo é uma ofensa. Como é que tu vê isso? Eu não desrespeito ninguém, eu sou firme. Sim. Sem desrespeitar. Mas tu vê que as pessoas de fato hoje estão mais sensíveis? Isso é um problema de paternidade. Perfeito. Identidade. A identidade vem do pai. Se tu não tiver um pai presente, aí o que acontece? Muitas mães solteiras que não tem um pai presente. É muito mimimi, né, cara, assim, hoje. Aí a mãe cria um menino e a menina sem firmeza, porque não tem um pai presente, certo? E o que acontece? O menino não aguenta uma chamada que chora. Pede pra sair, desiste. Entende? Meu filho agora no almoço, lá em casa, a sala é bem ampla do apartamento, ele pega a bicicleta e fica rodando na bicicleta na sala. E pra mim tá de boa. Aí ele pegou e caiu da bicicleta. Eu disse, deixa eu te explicar uma coisa. Ele tem 3 anos. Andar de bicicleta, você pode cair. Se cair, pode machucar. Se não quer cair, se não quer machucar, não anda de bicicleta. E se cair, não chora. Papai. Voltou e foi andar de bicicleta. Aí foi um ensino fantástico. Tem que explicar, pô. É óbvio. Não fica com mimimi aqui. Tu vai ser criado para ser um homem de verdade. Nós temos que ter firmeza com os nossos filhos para que eles sejam homens e mulheres de verdade. Perfeito. Tá? Então, eu tive um pai firme. Meu pai só falava uma vez. Ele não falava 2. E os pais hoje têm medo das crianças, pô. Eu não vou fazer. Meu filho só fala isso uma vez pra mim. Como rapaz? Não, papai, então eu tô indo. Mas tem que ser assim. E aí a gente percebe que a ausência desse comportamento, que inclusive a Bíblia também diz, o pai que ama, ele adverte, ele dá, né, a punição certa pro filho. É claro, não vai ser algo exagerado demais, mas tem que ser algo na medida. E o pai que de fato faz isso, ele ama o filho. O pai que corrige, ele ama. Isso é fantástico. Renan, o tempo passou voando e tenho milhares de perguntas para fazer ainda. Tenho certeza que vai ter as outras partes desse podcast. 1 hora de relógio passou voando. Nem parece que foi 1 hora. Mas, meu amigo, eu queria que tu pudesse mandar agora um recado para a nação empreendedora, para os empreendedores que nos acompanham. Hoje, 90% dos nossos entrevistados são empreendedores. E tenho certeza que esse podcast aqui, esse episódio foi para mim um dos melhores, porque foi muito esclarecedor. E de alguém que já está lá, onde muitos de nós queremos chegar. Como você falou, a gente tem que olhar para essas pessoas e ouvi-las. Não é fácil, o que nós observamos que não foi fácil, foi muita resiliência, muita batalha. Até hoje tu batalha pra caramba, luta demais. E qual o recado que tu poderia entregar para esse empreendedor que está te assistindo agora? Bom, para você que é empreendedor, o que eu quero te dizer é o seguinte: honre a Deus, em primeiro lugar. Segundo, a batalha da rua você vence em casa. Honre a sua família. Se você fizer essas 2 coisas, você quase não vai ter batalhas para vencer lá fora, porque você vai ter base. E lá fora, dê o seu melhor. Anote todos os seus erros todos os dias. Seja justo. O mundo é injusto, mas se você for justo, você vai conseguir vencer. E trabalhe. Trabalhe, não cobre barato. Cobre o preço certo. Tenha margens boas para você poder acertar e errar, porque você vai errar. Quando você errar, se você não tiver margem, você vai ter problema. Então, cobre o preço certo.
Foque no cliente que te paga. O que não te paga, ele não faz falta. E ainda te digo mais, venda muito, velho. Venda muito. Venda muito. Não tenha medo de vender. Seja bom de vender, seja bom de entregar, cumpra a sua palavra e é isso. Show de bola. Meu irmão, parabéns. Que podcast, viu? Tamo Que junto. podcast. Pessoal, até a próxima. Esse foi o podcast com o nosso amigo Renan Moura. Um dos melhores episódios. Esse episódio bem esclarecedor, de conceitos bem firmes que vão te ajudar não só na tua empresa, mas na tua família, na criação dos teus filhos, na tua intimidade com Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Gente, obrigado.